Olá, olá! Sejam muito bem-vindos aqui aos Signos e Símbolos. Queridos energéticos, como está a vossa energia neste início de semana? Vamos lá estimular todos os potenciais e minimizar os obstáculos? Vamos a isso? Então vamos saber quais é que vão ser as dicas do tarot para esta semana para os 12 nativos do zodíaco. Venha daí a hora do tarot. Ora então, esta semana, de 7 a 13 de agosto, como é que vão estar? Qual o conselho do tarot para os 12 nativos? Começando por Aquário, Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem. Mais favorecidos esta semana, ou com uma energia mais favorável, temos os nativos de Virgem, temos os nativos também de Sagitário e podemos dizer que também os nativos de Caranguejo. Com uma energia um pouco mais densa, um pouco mais difícil e a exigir mais superações, temos os nativos de Gêmeos, temos os nativos de Libra ou Balança e também os nativos de Carneiro ou Áries. Vamos então começar pelos nativos de Aquário. Aquário tem a carta de tarot, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas tem a energia da racionalidade, do pragmatismo. É uma semana onde vocês podem ter alguma tendência a ver tudo preto no branco, sem intermédio a ir pelo meio. Então é importante que esta semana vocês tenham a sensibilidade, digamos assim, de saberem dosear muito bem a razão e a emoção. De qualquer das formas, é uma semana que vai definir caminhos ou vai definir limites à vossa volta, nas vossas vivências. Ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação, como é que vai sentir esta energia? Provavelmente vai sentir necessidade de fazer essa zona de limites. Portanto, vai querer ter conversas sérias, francas e honestas, vai querer falar sobre situações ou resolver situações de uma forma muito aberta, ou deve procurar fazê-lo. Podem existir de facto conflitos, mas têm a ver com situações que vocês podem ter deixado andar, com pontas soltas, que agora necessitam então de resolver. Tragam sempre então para dentro da relação essa sensibilidade de ter compreensão também pelo outro, empatia pelos sentimentos, pelas necessidades do outro, mas também compreendam as vossas próprias necessidades. É uma semana onde é boa precisamente para fazer isso, para definir situações, para perceber o que é que vocês querem na relação, o que é que vocês não querem, e caso até às vezes percebam que é uma hora de romper com alguma situação que vocês já acham que está completamente desgastada, então é a semana certa onde vocês vão ter a coragem, vão ter a capacidade de enfrentamento e resolver a situação de uma vez por todas. Para o bem ou para o mal, vocês vão definir situações. Quem não está numa relação pode ter aqui ainda dificuldade em conectar-se ao outro, precisamente porque é muito exigente, muito autoexigente, muito crítico ou autocrítico. Portanto, há aqui uma postura que às vezes vos coloca numa posição de tanta defesa que é quase que difícil, não é? De penetrar na vossa energia. Vocês têm que de facto se soltar um pouco mais, largar mão de estarem a querer controlar tudo ou de facto de verem tudo da mesma maneira, de serem um pouco julgadores ou preconceituosos em relação às coisas, ou demasiado conservadores, ou terem uma visão muito restritiva daquilo que são os outros. Então
toca a trazer aqui mais sensibilidade, mais flexibilidade para aqueles que estão solteiros. De qualquer das formas, é uma energia que traz muito a noção, os pés na terra, o que é que vocês querem e também aquilo que vocês não querem. E já aí já dá para fazer filtro, não é? Já dá para entender quem é que vocês querem conhecer, quem é que vocês dispensam imediatamente conhecer. Em termos de trabalho, é uma carta poderosa, define aqui uma semana de trabalho, exigente, mas de grande capacidade vossa, não só porque vocês estão com inteligência sublinhada esta semana, portanto a capacidade de discernimento, de raciocínio, de lucidez está forte e isso também faz com que vocês consigam resolver as situações muito rapidamente, com que vocês digam a coisa certa no tempo certo, para que vocês defendam bem as vossas ideias, que argumentem bem situações, que consigam mediar as coisas à vossa volta. É uma semana onde vocês, provavelmente, utilizando uma postura assertiva, não é? Uma postura que seja de acordo também com o entender dos outros no mundo do trabalho e não uma postura autoritária ou demasiado rígida. Se vocês optarem então por essa flexibilidade, esta é uma semana onde vocês chegam de facto mais longe, porque a capacidade de trabalho está aumentada, então vocês conseguem desbravar terreno, por assim dizer, esta semana. Então, mais autonomia e mais independência para estes nativos. Em termos de saúde, aqui devem estar muito atentos aos sinais que o corpo dá e se houver aí um sinal ou um sintoma que se mantém, então pode ser hora de vocês fazerem uma revisão à saúde ou de procurarem ajuda nesse sentido. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Seguimos agora para Peixes. Peixes tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Copas, que é uma carta que lhes cai muito bem, porque é uma energia muito semelhante à energia destes nativos que são regidos por Neptuno. Então o Cavaleiro de Copas traz a energia do romance, traz a energia também da compreensão do outro, traz uma sensação de bem-estar, de fluidez ou vontade, digamos assim, de correrem atrás daquilo que são os vossos sonhos, os vossos desejos, os vossos projetos. Uma vontade de levarem a vida de uma forma mais leve e descontraída e de vez em quando tem que ser e até sabe muito bem. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir aqui esse romantismo a acontecer, portanto, mais miminhos, mais ternura, mais proximidade, mais presença. Pode haver assim uma certa flutuação ou instabilidade emocional, porque estes nativos podem estar um pouco dramáticos, digamos assim, com esta energia toda de querer amar, de ser amados, às vezes podem ser um pouco dramáticos ou eloquentes, então podem oscilar aqui um bocadinho, podem se comover facilmente, portanto toda uma energia amorosa, romântica está à volta destes nativos, só que ela é ligeiramente instável, então procurando estarem mais equilibrados, ajuda muito e eleva com certeza os acontecimentos da semana. Então vai favorecer os relacionamentos existentes já com essa postura de romantismo, de ternura, de mimo. Vai favorecer também quem está solteiro, porque abre caminhos. Vocês também vão ter iniciativas ou vão receber convites, portanto estejam disponíveis, ou, se assim o desejam, não é? Fiquem disponíveis, porque é uma semana onde os contactos amorosos podem correr muito bem. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui esse correr atrás dos sonhos. Portanto, se há desejos, se há projetos, se há situações que vocês foram adiando, está na hora então de voltar a trazer isso. Ou todas as tarefas que envolvam o mundo do trabalho e financeiro vão ser mais agradáveis para vocês. Vocês também estão a levar as coisas mais easygoing, mais leves, mais descontraídos. Isso traz uma postura mais harmoniosa, mais sintonizada, quer com os outros, quer também convosco mesmo. Então, uma semana que tende a correr de uma forma muito mais tranquila e agradável esta semana. Em termos de saúde, as emoções são sempre o ponto sensível desta energia. Para trabalharmos as emoções, existem 1001 terapias, sejam as terapias que envolvem psicologia, sejam terapias que envolvem também meditação, estar em contacto com o mundo da água, portanto fazer passeios à beira-mar, à beira-rio,
passear num jardim com um lago, tudo isso, contemplar a natureza é algo muito positivo para os nativos de Peixes esta semana. Então, para os nativos de Peixes, carta de tarot Cavaleiro de Copas e a energia do romance. Seguimos agora para Carneiro ou Áries. Carneiro ou Áries tem a carta de tarot o Valete de Espadas e o Valete de Espadas traz a energia do conflito. É uma semana onde pode saltar-vos a tampa com muita frequência. Portanto, vocês vão estar um pouco mais irritados ou podem surgir situações que vos façam sentir assim, mais irritados, mais impulsivos, mais preocupados, a remoer mais as situações. E esse é que é o grande conflito. É o que está dentro de vocês mais do que o que está fora. O facto de vocês remoerem os assuntos e estarem sempre a pensar no mesmo, estarem sempre debruçados sobre os problemas, etc., vai trazer uma carga negativa. Caso vocês consigam despachar isso, não é verdade? Tipo, mandar isso à fava, vocês então conseguem desenvolver uma semana mais tranquila, mas vão ter alguma tendência para remoer muito as situações. Ao nível amoroso, pode ser um conflito trazido para a relação, uma discussão, uma divergência de opinião, um querer ir para um lado ou para o outro. Portanto, há aqui de facto essa possibilidade dentro da relação chegar a um conflito que vocês vão entender mal. Vocês provavelmente vão pensar que é para vos agredir, que é para vos magoar, ou porque sempre vos acontece isso. A ideia não é essa. Tudo o que vai acontecer esta semana é precisamente para vocês adquirirem mais maturidade emocional, para vocês conseguirem desenvolver determinada característica em vocês que não está aí tão bem limada como deveria. Então entendam isso assim, não como um momento mau, mas antes como um momento de aprendizagem. Não remoam as situações. Se não tem solução, está resolvido, não é? O que não tem solução, solucionado está. Então passem à frente dos acontecimentos, resolvam e não voltem atrás. Tenham essa capacidade. Quem não está numa relação também terá tendência a ver, não é, todo mundo à sua maneira. Faz um espelho de si mesmo. E é importante que vocês percebam que todos somos diferentes. Embora com características semelhantes, todos somos diferentes, todos tivemos experiências e aprendizados diferentes e é importante que vocês saibam distinguir isso, porque senão isso trará uma incapacidade para serem empáticos com os outros. E então essa fórmula de estar faz com que vocês também se sintam perseguidos, entre aspas, se sintam mal entendidos. Então há aqui essa necessidade desta semana vocês pararem, respirarem para interpretar melhor os acontecimentos à vossa volta. No mundo do trabalho podem acontecer novidades, portanto quem estiver à espera de trabalho ou à espera de receber uma resposta ou de facto a necessitar de uma nova ação, digamos assim, dentro do ambiente laboral, esta semana isso pode acontecer. No entanto, também pode ser algo com o qual vocês não se enquadram tanto, ou vocês não se identificam tanto. E à primeira vista vocês também vão entender aqui como algo que não é bom para vocês, como algo que não era por aí. Entendam isso como uma chance de vocês aprenderem alguma coisa. Vocês vão limar arestas esta semana, vocês vão aprender novas ferramentas, sejam elas competências sociais, pessoais ou mesmo técnicas. Esta é uma semana onde vocês se devem dar abertura para o fazerem. Pode ser então essa novidade de trabalho, como pode ser também um conflito a ser vivenciado no mundo do trabalho, ou entre colegas, entre chefias, ou mesmo dentro de um projeto que possa não estar a correr tão bem, que venha um obstáculo. Esse obstáculo também vai ser aqui algo que vocês têm que contornar, ultrapassar. É um desafio, é um porem-se à prova. Então façam também coisas que vocês não estão habituados a fazer. Vençam um medo por dia. Esta é uma semana boa para fazerem isso. Não entendam isso como uma coisa má, antes entendam como uma hipótese de crescimento. Em termos de saúde,
precisamente por causa desta energia conflituosa e é a mente pensante que vai dificultar a vida a estes nativos esta semana. Então tentem relaxar mais. Provavelmente vocês vão ter mais enxaquecas ou insónias, dificuldade em dormir, levam os problemas para a cama. Esta é uma semana boa mesmo para vocês fazerem exercícios de relaxamento, de meditação, exercícios que proporcionem também o rir, o descontrair de uma forma mais otimista. É algo que tem mesmo que trazer para a vossa semana. Então, para os nativos de Carneiro ou Áries, carta Tarot, Valete de Espadas e a energia do conflito. E agora seguimos para Touro. Touro tem a carta de Tarot, o As de Espadas, e o As de Espadas traz a energia da lucidez. Bom, de todos os As, este é o As que é mais difícil, digamos assim, de sentir. Porquê? Porque efetivamente traz a possibilidade de vocês triunfarem em algum assunto que poderá provavelmente envolver desafios pessoais fortes, mas que traz esse superar dos desafios é a título de algum espírito de sacrifício, de alguma situação que de facto vai ser bastante exigente para vocês. Então, o que é que isto quer dizer ao nível amoroso? Dentro de uma relação é preciso que vocês identifiquem se há problemas, se estão a surgir problemas e conflitos, e se isso é uma constante, então está na hora de vocês terem a lucidez suficiente, o discernimento para entender o que vos está a fazer mal e que não pode continuar dessa forma. Então é muito aqui digamos que o romper com um ciclo que não é benéfico, então terem conversas sérias, honestas, definir rumos dentro de uma relação, se é para continuar, se não é para continuar, então vamos parar. Se de facto há situações que não estão bem, elas têm que ser conversadas agora, têm que ser comunicadas e tem que haver essa abertura e tentativa para as resolverem, para mudarem o padrão de comportamento, para mudarem o padrão de atitudes. É necessário que vocês tenham muita coragem para trazer toda a franqueza, toda a honestidade necessária para que o vosso mundo amoroso tome um caminho que seja mais saudável, um caminho que vos faça mais sentido. Então, numa relação que já existe, pode ser essa definição, que também poderá significar uma ruptura. Às vezes, largar o outro porque as coisas não estão a correr bem pode ser um sinal de amor, ok? Todos temos o direito de ser felizes e de estarem bem, então vejam se isso faz sentido, se conecta com a vossa realidade e tenham a coragem para definir então caminhos que sejam mais estruturados, mais saudáveis para vocês. Quem não está numa relação, bom, vai ter a lucidez, a capacidade de discernimento, a lâmpada acesa, digamos assim, na mente, para perceber com quem é que se deve meter, não é? Com quem é que não se deve meter, o que é que quer ao nível das relações, o que é que não quer. Portanto, essa atitude toda dá-vos a capacidade então de enfrentar o mundo amoroso com mais maturidade, com mais capacidade então de racionalidade. Então é uma semana de grandes definições. Se desejam ter uma relação, portanto há aqui essa condição de perceberem de facto o que é que vocês querem e o que é que vocês não querem. Para aqueles que não desejam, há aqui essa postura também de se manterem bem consigo mesmos. Em termos de trabalho, temos uma semana exigente, uma semana onde também vocês podem ser postos à prova, ou lá estarem a prestar provas, estarem de alguma forma a fazerem tarefas ou a quererem crescer no mundo do trabalho, mas perceberem que há dificuldades, que há situações bastante exigentes, e é uma semana que é mais que sacrificada, mas entendam que esse sacrifício, que essa exigência toda vos vai levar mais longe, vocês serão recompensados pelos vossos esforços. Aqui também a mente pensante está muito ativa, então vocês usem a vossa inteligência, a vossa astúcia mental para resolver também as coisas, para solucionar os vossos problemas, para atingir as vossas metas. Então há grandes chances de vocês triunfarem, mesmo que seja difícil, mesmo que vocês encarem aqui momentos
que são até bem estressantes, percebam que é só um momento e vocês vão conseguir com certeza ultrapassar isso. Então bora lá ter força interior para essas superações. Em termos de saúde, esta é uma energia que fala muito de tratamentos terapêuticos que podem ser longos no tempo, mas que vão trazer a cura, e fala também de favorecimento ao nível das cirurgias. Então esta é uma semana onde quem estiver numa situação do género pode esperar bons resultados. Então, para os nativos de Touro, carta de tarot as de espadas e energia da lucidez. E agora vamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarot a Lua, e a Lua vai trazer uma semana de confusão. Ao contrário dos nativos de Touro, os nativos de Gêmeos vão estar muito confusos com as situações, vão estar a trazer aqui alguma nostalgia ou algum apego ao passado, ou a ver as coisas de uma forma mais negativa, mais vitimizadora também. Então percebam como é que vocês estão e o quanto esta semana é importante que vocês não tomem decisões, nem comecem situações, nem acabem situações. Esta é uma semana um pouco confusa, a mente não está assim tão lúcida sobre os assuntos. Então façam uma pausa, às vezes até afastarem-se dos locais comuns, pode ser importante para vocês conseguirem ter essa capacidade então de lucidez e discernimento. Ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, às vezes são as dúvidas, as inseguranças, os medos, situações que até podem já ter acontecido e que agora voltam a mexer convosco, sinais ou sintomas, digamos assim, que vêm a refletir na relação, mas de uma forma menos positiva. Então há alguma confusão à volta disso. Também aqui devem esperar dias melhores para perceber o que é que sentem. Expressem mais as vossas necessidades e os vossos sentimentos, e será ideal para também o outro perceber o que é que se está a passar. Então é uma semana onde vocês devem ter alguma cautela com a maneira como interagem com o outro. Quem não está numa relação e está à procura de uma, ou eventualmente esteja no início de alguma situação, de conhecer alguém, também vai ter uma tendência para não ver as coisas como realmente são. Pode ficar um pouco iludido com as pessoas, pode de facto olhar muito as aparências e menos o interior, pode haver aqui alguma confusão, mexericos também envolvidos nos assuntos amorosos. É uma semana para vocês se reservarem mais calma ou eventualmente essa pausa, esse ligeiro afastamento, para que mais à frente vocês consigam ter mais lucidez sobre os assuntos. Em termos de trabalho, pode haver aqui mudanças a acontecer no mundo do trabalho, mudanças que refletem mudança de ferramentas, mudanças de técnicas, mudanças de setor, mudanças de localidade, de cidade, pode ser esse tipo de situações, ou eventualmente também vocês estão aqui com pouca lucidez em relação àquilo que querem em termos laborais e financeiros. Pode ser também vocês a terem uma visão um pouco clara para tomar decisões esta semana. Pode ser também fofoquices, mexericos, contos e ditos dentro do mundo do trabalho e ao qual vocês não devem dar sentido, não é? Não se devem conectar a essa energia, porque isso não fará bem. Pode ser também aqui alguma tentativa de manipular a vossa maneira ou postura dentro do local de trabalho, sejam chefias, sejam colegas de trabalho, sejam sócios. Pode haver aí uma certa tendência a quererem manipular, ou vocês também a quererem fazer isso, levarem as coisas também ao vosso moinho sem pensarem muito naquilo que são as necessidades do outro. Então é preciso terem muita cautela com esse tipo de comportamento, porque isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Então nem tentem manipular, nem se deixem manipular pelos outros, fiquem de olho aberto. Em termos de saúde, aqui é confusão mental, portanto é essa confusão mental, esses medos e inseguranças que vão atravessar o vosso caminho, vêm também para fazer com que
vocês aprendam a lidar melhor com as vossas emoções, com o vosso mundo emocional mais profundo. Então esta é uma semana boa para vocês procurarem apoio psicológico, se assim fizer sentido, e se vocês perceberem que sozinhos já não conseguem resolver, como pode ser necessário vocês falarem com alguém, um amigo ou amiga em quem confiam, onde vocês se podem abrir mais, sem julgamentos. Isso vai fazer-vos bem, porque vocês vão partilhar uma dor, vão partilhar algo e vão ter também aqui uma visão diferente da vossa, e isso pode ajudar muito esta semana. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, a lua e a energia da confusão. Deixem-me só beber aqui um pouquinho de água, que já está a ficar seca a garganta. Então vamos lá, vamos continuar agora com caranguejo ou câncer, com a carta tarô, o carro e a energia da determinação. Esta é uma semana onde vocês vão tomar decisões, onde vão definir caminhos, onde vão tomar as rédeas, digamos assim, da vossa vida, com mais convicção, com mais segurança. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, vocês estão mais ativos, vão querer dinamizar mais a vossa relação, ou vão querer, de facto, levá-la por um caminho, vão querer definir metas para a vossa relação, e isso será ótimo, não é? Porque também é preciso termos sempre objetivos, quer seja no amor, quer seja no mundo financeiro ou de trabalho. Há que sempre haver objetivos para não ficarmos desmotivados, e vocês vão querer isso esta semana, vocês vão definir objetivos para a vossa relação. Atenção, é porque há um posicionamento muito líder, e isso pode às vezes fazer com que vocês sejam muito apressados e que não tenham em conta o ritmo do outro, ou que às vezes até tenham alguma tendência em fazer as coisas só à vossa maneira. É importante serem flexíveis, ouvirem a opinião do outro, conversarem sobre isso e depois sim seguirem um caminho que seja satisfatório para ambos. Quem não está numa relação, provavelmente esta semana ou vai tomar iniciativas, ou vai ter oportunidades, vai conhecer alguém que será interessante e que vos vai entusiasmar, porque vocês vão ter vontade de conhecer melhor. Em termos de trabalho, o carro traz muita convicção, traz muito essa questão da determinação, da força interior para chegar mais longe. Então, tudo aquilo que vocês traçarem esta semana, tudo o que vocês definirem esta semana, vocês vão conseguir. Vocês estão muito focados, muito concentrados, estão também certos de que vão ter que ultrapassar determinados obstáculos ou até obstáculos que não estavam previstos, e essa capacidade faz com que vocês sejam mais resilientes, sejam mais persistentes, que não desistam à primeira dificuldade. Então faz com que vocês estruturem muito mais a vossa vida financeira e profissional e que cheguem às metas a que pretendem atingir. Em termos de saúde, os músculos e as articulações são o ponto sensível, então é uma boa semana para alternar exercício físico e também exercícios de relaxamento ou massagens. Então, para os nativos de caranguejo, é parecido, caranguejo ou câncer, carta de tarô, o carro e a energia da determinação. E agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarô, a força, e a força vai trazer energia do domínio. Ou melhor, vai trazer a necessidade de vocês terem domínio sobre as situações. É tal carta que faz com que nós andemos ali numa luta connosco mesmos, porque há um lado nosso divino a acontecer juntamente com um lado mais sombrio. Então é quase como se nós esta semana, os nativos de Leão esta semana, soubessem as coisas menos boas que têm e que precisam então de aprender a lidar, e estivessem ali numa situação de puxar a brasa a cada sardinha, não é? A sardinha do bem e a do mal, e então é um esforço que esta semana têm que fazer para se controlarem, para controlarem a impulsividade, ou para controlarem algum tipo de desmotivação, ou para controlarem a impaciência e serem mais pacientes. Portanto, vocês vão perceber que esta semana vocês estarão muito neste tipo de posicionamento. Parece que
ou vai ou racha, é ali é sempre aquela energia que, se vocês fazem demasiada força sobre um assunto, é possível que vocês esmaguem essa situação. Se vocês também não fizerem nada, é provável que nada aconteça. Então é trazer ao máximo o equilíbrio para cada situação que vivenciarem esta semana. Saberem dosear. Em termos amorosos, dentro de uma relação que já existe, é essa falta de paciência, pode ser também a impulsividade, ou pode ser que vocês vejam tudo também no 8 ou no 80, ou são muito dramáticos, ou são muito entusiásticos. Então não há um meio termo, e é essa a necessidade. O domínio é encontrar um meio termo, encontrar o ponto do meio. Então é uma semana onde vocês vão ter a tendência de estar sempre nos extremos. Tragam mais harmonia interior, mais controle das vossas emoções, não é? Daquelas que são explosivas, para que dentro do ambiente amoroso tudo corra de uma forma mais equilibrada. É de facto, para os que estão solteiros, um momento onde vocês também podem sentir necessidade de viver as coisas de uma forma mais intensa, de quererem estar mais apaixonados pela paixão. Então vocês podem cair também em situações que são efêmeras, porque é assim fogo de palha, um entusiasmo logo inicial, mas depois arrefece rapidamente. Então percebam muito bem como é que vocês querem gerir a vossa vida amorosa esta semana e com quem é que querem fazer trocas a esse nível. Em termos de trabalho, a força traz desafios, e são sobretudo esses desafios de querermos andarmos motivados ou desmotivados. Então, se andarmos motivados está tudo ok, se andarmos desmotivados vocês têm que fazer mais força para se automotivarem. Pode ser pessoas, situações com as quais vocês têm um conflito, não é? Uma situação um pouco mais árdua, onde ou precisam de lidar com a autoridade, ou precisam de facto de aprender a lidar com pessoas que têm um ritmo diferente do vosso, ou com tarefas que são mais exigentes ou com as quais vocês não se identificam tanto. Então vai ser sempre aqui uma energia desafiadora, e é importante, por isso é que é tão importante vocês trazerem a força interior, o domínio sobre vocês mesmos. É a semana certa para vocês aprenderem técnicas de respiração, para contarem até 20, 30, 40 ou 50 antes de agirem por impulso. Nada de reagirem às situações. Antes ajam com mais lucidez e com mais equilíbrio e domínio interior. Em termos de saúde, há aqui uma grande sensibilidade para tudo o que são doenças sexuais. Portanto, nas doenças sexualmente transmissíveis devem ser um ponto de atenção, previnam-se nesse sentido. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, a força e energia do domínio. E agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, o As de Ouros, e o As de Ouros tem a energia da eficácia e da eficiência, que combinadinhas dão aqui um conjunto perfeito para estes nativos se empoderarem, sobretudo ao nível financeiro e familiar, das relações sociais também. Então esta é uma semana onde, no ambiente amoroso, quem está numa relação vai querer projetar a relação, vai querer subir um degrau, vai querer trazer um projeto novo, vai querer dinamizar mais a relação. Também podem presentear mais as vossas caras metades, ou podem sentir necessidade de fazer algo a dois diferente, que também traga assim algum requinte, algum luxo, algum entusiasmo. Estão focados no lazer e no prazer dentro das vossas relações, ou no fazerem projetos que de facto vos façam sentir muito bem, e isso será uma mais-valia para a vossa relação. Então toca apostar nesse sentido. Quem não está numa relação vai querer socializar mais, ou deve fazê-lo, porque é nesta interação social, no convívio com as outras pessoas, que podem muito bem encontrar alguém. Portanto, há aqui manifestamente uma necessidade de vocês virem para o mundo cá para fora, de vocês se colocarem aqui mais ativos, digamos assim, caso queira encontrar alguém, porque isso sim vai abrir caminhos e oportunidades no ambiente amoroso.
Agora vamos falar da parte do trabalho. Em termos de trabalho, é uma semana onde pode acontecer uma situação, que é vir um aperto financeiro ou uma despesa que vos deixa um pouco vulneráveis, e é aí que vocês despertam para trazer mais solidez e segurança. Então é nesse aperto ou nessa situação, nessa dificuldade, que vocês vão agir e rapidamente, de uma forma muito eficaz e eficiente, não é? Às vezes é aquele ditado velho que diz: a necessidade faz o monge. Pois bem, isso pode acontecer convosco esta semana. Ou então somente é uma semana onde tudo é fértil para vocês também já estão com um sentido prático muito apurado, vocês facilmente conseguem fazer o dinheiro fluir nas vossas vidas, abrem negócios ou falam com as pessoas certas, então conseguem aqui desbravar muito terreno ao nível profissional e financeiro. Pode até ser já um retorno imediato daquilo que vocês fizeram no passado, uma recompensa financeira, uma proposta, um novo negócio, uma nova ideia que surge esta semana, um impulso forte para agir a esse nível faz com que vocês venham a ter a possibilidade de serem mais prósperos. Então, bora lá fazerem a vossa parte. Em termos de saúde, cuidar mais do corpo físico. Como é que cuidamos do corpo físico? Com o básico dos básicos: dormir bem, comer bem, fazer algum exercício físico e contemplar a natureza. É tudo aquilo que vocês precisam para se empoderarem ainda mais esta semana. Então, as de ouros para todos os nativos de Virgem, com a energia da eficácia. Seguimos agora para Balança ou Libra, com a carta de Tarot, o Enforcado. O Enforcado vai trazer energia da desmotivação ou do cansaço. Pode ser que estes nativos também estejam a sentir que têm que, por vezes, renunciar às próprias necessidades ou renunciar aos próprios desejos para validar os de alguém, e isso pode já estar a ser sufocante. Pode ser uma dificuldade, uma situação mais dolorosa ou uma superação que vem esta semana para que vocês acordem para desbloquear algo que vocês percebem que já está ou ao qual vocês já estão acorrentados há demasiado tempo. Então o enforcado traz sempre isso, essa sensação de aprisionamento, de que algo parece que não quer andar, de que algo parece que ou vai e depois recua. É muito esta sensação que estes nativos podem sentir esta semana, mas é sempre um empurrãozinho que o universo nos dá, que ele é nosso amigo, para nós entendermos o que é que está a segurar a possibilidade de nós sermos mais bem-sucedidos. Então é uma semana onde vocês têm que ser muito conscientes com tudo aquilo que vos acontece e perceber o que é que está a criar barreira, o que é que está a ser um bloqueio, porque vocês precisam mesmo de ultrapassar isso. Em termos amorosos, pode ser dentro de uma relação, ou vocês perceberem que as coisas estão estagnadas, ou então que vocês têm uma incapacidade em comunicar corretamente na relação, ou que vocês até comunicam, mas o outro não se expressa. Então há aqui dificuldades ao nível relacional para serem ultrapassadas. É uma boa semana para vocês se perceberem que se calhar o melhor é recuar na relação, começar do zero. Pode ser um favorecimento, então às vezes é melhor voltar atrás, recuar um pouco para depois avançar de uma forma mais poderosa. Se isso fizer sentido para vocês, reservem essa tentativa. Se perceberem que de facto é algo que já vos está a intoxicar, já é algo que não faz sentido, então talvez, e que vocês não têm coragem para agir, então talvez seja a hora de vocês se darem esse empurrão e seguirem em frente. Pode ser também relações do passado ou situações do passado a mexerem negativamente no vosso presente. Então, se é preciso desapegar isso, então cortem também com isso. O passado é passado, o presente é presente, o futuro será o futuro, não é? Então, toca aqui a trabalhar mais no que está a acontecer agora e no presente. Quem não tem uma relação também pode ser aprisionamentos ao passado, dificuldades que ainda permanecem, e às vezes nem temos consciência de quais são as nossas dificuldades e do que é que nos impede de ter uma relação ou o que é que nos impede de estabelecer conexões mais saudáveis. Então
Então talvez seja uma semana boa para refletir o quanto vocês repetem padrões, o quanto vocês repetem pensamentos, hábitos de ação. É muito importante vocês fazerem essa reavaliação esta semana para criarem melhorias no vosso mundo amoroso. Em termos de trabalho, ou porque vocês se sentem mais esgotados ou desmotivados até com as vossas tarefas, é um momento, não é? Mas é uma semana onde vocês têm que fazer mais espírito de sacrifício para efetivamente conseguirem levar o trabalho de uma forma mais favorável. Ou então é uma semana onde vocês têm que reavaliar também aqui o padrão de trabalho, têm que trazer as melhorias que até já sabem que são essenciais para vocês poderem ter uma vida financeira mais fluida. É também uma carta de, não só de espírito de sacrifício, mas da tal renúncia. Às vezes é preciso renunciarmos a algo, não é? Sei lá, às vezes a aquisição de uma situação em prol de uma outra que agora se sobrepõe. Então pode ser aqui uma semana também de algumas renúncias. É temporário, portanto é temporário, então certifiquem-se que vocês têm a força necessária para encarar o momento e mais à frente tudo melhora. É um timing, digamos assim, de reconstrução ou restauração da vossa energia. Em termos de saúde, temos aqui essa baixa de vigor, anemias podem acontecer. É uma semana onde vocês têm que fazer algo que vos traga muito boa energia. Então virem filmes para rir ou fazerem aquelas coisas que vocês gostam muito, que vos entusiasmam, será extremamente importante para vos ajudar a desvanecer a energia que traz o enforcado. Então, para os nativos de Balança ou Libra, carta de tarô, o enforcado e energia da desmotivação. Passamos agora para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o Valete de Ouros, e o Valete de Ouros traz a energia da novidade. É uma semana onde portas se podem abrir ou portas se devem abrir, porque também nós não abrimos nada se não estivermos com vontade de fazer isso, não é verdade? Então, se estes nativos tiverem essa vontade, há campos que se abrem, quer no nível profissional, quer no nível amoroso. Quem está numa relação vai ser então a necessidade de introduzir essa novidade na relação, de fazer crescer a relação de alguma maneira, nutrir mais a vossa relação com presença, com dedicação, com mimo, com presentes, com surpresas, com abraços. Portanto, é necessário que vocês tragam mais entusiasmo, mais ousadia, mais atrevimento para a vossa relação. Isso vai fazer com que ela evolua e com que vocês se sintam melhor. Vocês e os vossos parceiros ou parceiras. Quem não está numa relação, é provável que se abram aqui caminhos ou que conheçam alguém ou que na interação social, no convívio, vocês possam encantar-se de certa forma com uma pessoa especial. Então há também aqui essa abertura. Em termos de trabalho, novos projetos, novas ideias, novas ferramentas a serem introduzidas, novas fontes de conhecimento. Aqui é de facto abrirem o peito, digamos assim, para a possibilidade de vocês nutrirem melhor o vosso mundo financeiro, seja com ideias, projetos, ferramentas, saberes, o que quer que seja. Esta é uma semana de abertura. Então, fiquem disponíveis, digamos assim, para criar também essas novidades dentro daquilo que é o vosso ambiente profissional e financeiro. Vai com certeza correr bem. É preciso vocês irem no fluxo. Em termos de saúde, cuidar mais do corpo físico é também uma necessidade destes nativos. Então, alimentarem-se bem, fazerem exercício físico, não sejam sedentários. Contemplem ou passeiem na natureza, respirem ar puro, isso vai fazer-vos muito bem. Então é tudo o que precisam esta semana. Para os nativos de Escorpião, carta de tarô, o Valete de Ouros e a energia da novidade. E seguimos agora para Sagitário. Sagitário está poderoso esta semana com a carta de tarô, o Imperador. O Imperador traz energia da concretização. É uma semana onde vocês traçam metas, definem objetivos e conseguem chegar onde vocês querem. Esta é uma energia que traz, de facto, essa construção, essa solidez das coisas à vossa volta. Dentro do ambiente amoroso, quem está numa relação leva as coisas mais a sério, quer, de facto, estar na relação com esse sentimento de segurança, de estabilidade, pensa as relações
a longo prazo, projeta as relações a longo prazo. Então pode ser aqui uma semana onde vocês evoluam muito na vossa relação, vocês também estão com uma postura mais ativa, mais líder. Não podem ser líderes autoritários, não é? Eu lembro sempre isso nestas cartas, porque de facto elas são tão poderosas ao nível energético que é importante que nós tenhamos a consciência de que estamos a interagir com os outros, não é? No ambiente amoroso sobretudo, mas assim como no financeiro, nós estamos sempre a lidar com outras pessoas e quando temos este posicionamento muito líder, temos que trazer a liderança democrática porque somos nós e os outros, então nós ganhamos muito mais quando aquilo que fazemos nos beneficia a nós, mas também beneficia ao outro. Então na vossa relação vocês podem até ter uma postura um pouco líder, não é? Mais ativa, mais dominadora, é importante que vocês flexibilizem, ouçam o que o outro tem a dizer, percebam o ritmo do outro, percebam as necessidades e vontades do outro. Isso será muito positivo e ainda vai ajudar mais a vossa relação a crescer. Quem está sozinho, há aqui também essa postura ativa, a tomarem iniciativas, a quererem socializar mais, a quererem de facto trazer essa segurança para o mundo amoroso. Então vocês também vão procurar mais conhecer pessoas, ou se já conhecem pessoas, vocês também vão dar aqui mais abertura para que esse conhecimento se transforme, se intensifique. Então há uma vontade acrescida de vocês trazerem aqui também alguém para fazer a parceria amorosa convosco. E quando nós estamos nesse desejo, nessa vontade firme, então há aqui grandes chances disso acontecer. Em termos de trabalho, é uma carta muito poderosa, porque vai trazer muita estruturação. Vocês também estão muito capazes de planear, de coordenar, de fazer funcionar as situações. Vão estar também com uma postura líder num ambiente de trabalho, onde vocês também conseguem levar os outros a fazer aquilo que é um projeto vosso. Portanto, vocês conseguem seduzir os outros, digamos assim, para as vossas ideias, e isso é um acréscimo, é uma mais-valia para todo o vosso mundo de trabalho. Vocês também vão ser reconhecidos, vão ter mais visibilidade. Então é uma semana onde tudo tem tendência a crescer, a propósito também do vosso foco, da vossa determinação, da vossa concentração em concretizarem as situações. Vocês não vão deixar as tarefas para amanhã ou para depois da amanhã. Vocês querem fazer as coisas no aqui e no agora e então vão ter resultados muito imediatos e situações que trazem então essa concretização, segurança e estabilidade. Em termos de saúde, o estômago é o ponto sensível. Esta é uma semana onde vocês não devem cometer excessos. Também se têm algum tipo de hábitos, seja alimentares, seja de comportamento, que não vos são favoráveis, esta é uma boa semana para vocês trabalharem sobre isso. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarot, o Imperador e a energia da concretização. E agora vamos para Capricórnio. Capricórnio tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Paus, e o Cavaleiro de Paus tem a energia de intensidade. É uma semana assim tipo efeito trovoada. Estes nativos estão com muita energia interna e precisam de a canalizar para o sítio certo. Canalizada para o sítio errado vai trazer com certeza mais dificuldades. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, a intensidade faz com que nós vivamos tudo de uma forma também muito no 8 ou no 80, não há ponto do meio, não há equilíbrio, então vocês estão sempre nas extremidades, não é? No excesso ou na fraqueza. Então, ou estão pacientes, ou estão impacientes, ou estão a querer, ou não estão a querer, ou estão motivados, ou estão desmotivados. Então, parece que também há aqui um certo desequilíbrio a acontecer esta semana. Tenham consciência disso nas vossas relações. Sejam mais pacientes, sejam menos impulsivos, respirem também antes de agir, contem até 10 também, 20 ou 30. Então é importante que tragam esse equilíbrio. Ele será bem usado, esta energia será bem usada, por exemplo, para apimentar a vida sexual, para trazer mais intimidade, para trazer mais calor humano, digamos assim, à vossa relação. Isso será positivo. Agora, se vocês utilizarem isto para, de facto, quando estão aborrecidos
e interagirem de uma forma mais negativa, isso pode trazer então prejuízo para a vossa relação. Então meçam aqui bem as consequências das vossas atitudes, sejam ponderados, sejam muito sensatos esta semana. Quem não está numa relação também terá a tendência a vivenciar tudo dessa forma, encantarem-se muito pela parte exterior, ou de facto empolgarem-se muito num primeiro momento, mas depois aborrecem-se rapidamente. Então esperem, se estão numa fase assim de inícios ou a começar a conhecer alguém, esperem uma fase mais calma para de facto poderem decidir se faz sentido ou não faz sentido. Em termos de trabalho, é uma carta forte, o espírito guerreiro habita estes nativos esta semana, então tudo aquilo que eles colocarem na cabeça, eles conseguem fazer. É bom que coloquem na cabeça coisas boas, porque se decidem colocar coisas más, vai ser muito mais aborrecido, não é verdade? Mas ao colocarem coisas boas, ao definirem metas, ao traçarem objetivos, vocês estão poderosos para os alcançarem, porque estão intensos, não é? Esta é uma força interior. Este é mesmo o elemento fogo a agir nestes nativos, e o fogo traz essa possibilidade de expansão. Então, se nós fizermos as coisas da forma certa, da forma adequada, essa expansão tem tendência a trazer-nos muito benefício. Caso seja pelo contrário, então o contrário a situação oposta vai acontecer também. Caso nós façamos as coisas de forma negativa, de forma explosiva, de forma não sensata e ponderada, então é muito provável que nós tenhamos recuos ou situações onde teremos que melhorar. Em termos de saúde, aqui temos sobretudo o corpo físico a sentir-se mal de alguma forma, ou seja, esta é uma semana onde todas as vossas emoções vão refletir-se imediatamente no vosso corpo físico, aquilo que se chama somatizar. Então, se não estão bem emocionalmente, isso vai se refletir numa dor nos ombros, por sobrecarga emocional, ou numa dor de cabeça porque estão a remoer assuntos, ok? Ou numa dor nos joelhos porque estão a ser inflexíveis. Então tudo isso pode acontecer muito, ou uma gripe, o sistema imunitário baixar. Percebam que vocês têm que obter mais higiene energética, vocês têm que controlar melhor tudo aquilo que são os vossos desejos, os vossos pensamentos, os vossos sentimentos. Então esta é uma boa semana para estes nativos alinharem os chakras, ou fazerem terapias que envolvam também a meditação, o relaxamento. É algo que é muito positivo para os nativos de Capricórnio esta semana, que podem sentir-se sobrecarregados e muito intensos. Então, canalizar bem essa intensidade é fundamental. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de Tarot Cavaleiro de Paus e a energia da intensidade. Espero então que esta semana consigam superar todas as dificuldades e estimular tudo aquilo que aparece como momento favorável. Para a semana voltamos e até lá envio-vos um abraço. Já sabem, carregadinho de boa energia.